Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica. Sejam bem-vindos também, Sejam todos muito bem-vindos ao canal Chamados a Despertar, aonde quer que você esteja vendo esse vídeo, alguns no Marcelo Marins Consciência Cósmica e outros no Chamados a Despertar. Quero agradecer a sua atenção onde quer que você se encontre, em qualquer lugar do Brasil, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, ou onde quer que você esteja no Brasil. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Nossos amigos que estão na Angola, nossos queridos amigos em Portugal. Portugal sempre é aquela força. Todos os nossos amigos espalhados em todos os países dentro do continente europeu, nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, Argentina, Uruguai, ou onde quer que você se encontre. Muito obrigado pela sua atenção, seja sempre muito bem-vindo. Aos nossos amigos que nos ajudam, mandando contribuições, nos ajudando, muito obrigado pelas ajudas que vocês nos mandam, e generalizando a tudo e a todos, muito obrigado pela sua atenção. Bom, pessoal, eu quero deixar um aviso para algumas pessoas, ou para todos. Pessoal, eu não respondo Messenger de Facebook. Já há muito, mas muito tempo eu não respondo Messenger. Geralmente algumas pessoas conseguem entrar em contato comigo pelo e-mail do Relatos, onde eu sempre disponibilizo. Eu leio os relatos, eu estou me programando para trazer mais vídeos constantemente dos relatos. Não vou responder você em e-mail. Então, se você receber alguma solicitação de pedido de Facebook, de amizade de Facebook, em meu nome, algum perfil se passando por mim, é falso, não aceite, porque tem perfis falsos, pessoas de índoles ruins criam perfis falsos para poder aí prejudicar as pessoas e prejudicar o trabalho. Eu não mando solicitações de amizades em Facebook, de forma nenhuma. Não respondo Messenger de forma nenhuma. E algumas pessoas conseguem entrar em contato via Messenger comigo pelo da Fabiana, pelo Facebook dela, mas ela tem a forma dela filtrar, ela dá uma analisada ali, mas eu não respondo Messenger. Não fique chateado se você tenta conversar comigo pelo Messenger e eu não respondo você, porque eu não o faço. Então muitas pessoas me bloqueiam de raiva, porque querem aquela atenção, e para manter o trabalho, o foco e a vibração do trabalho, eu não respondo Messenger já há mais de ano. Não respondo Messenger, não, no caso, solicito amizades em Facebook de forma nenhuma. As pessoas que mandam solicitação, eu faço algumas análises, embora eu tenha muitos pedidos de solicitações que eu tenho que analisar ainda, mas por falta de tempo não o fiz. Mas se você é um perfil que não tem fotos, não tem história, não é um perfil, digamos, mais antigo, um perfil novo, a gente faz uma análise ali, vê alguns perfis falsos, perfis criados justamente para, de uma certa forma, tentar nos enganar e entrar. Então eu não aceito nenhum, bloqueio tudo. Outra coisa, eu não mando e-mail para ninguém. Então você... Nenhuma conta de e-mail meu, eu mando e-mail para nenhuma pessoa. Se você receber algum e-mail intitulado a minha pessoa, ou alguma conta com o meu nome, ou do canal, acredite, não sou eu. Mesmo porque já houveram pessoas recebendo e-mails falsos, pessoas se passando por mim, atacando outras pessoas para criar a desordem e criar as brigas no meio aí da ufologia. Tanto que o remetente do e-mail eu troquei há muito tempo. Então, ninguém sabe, a não ser eu, o verdadeiro remetente. Então, eu não vou mandar e-mail para você, eu não mando e-mail para ninguém, nenhuma das minhas contas. Se você receber algum e-mail meu, entre aspas, desconsidere, pois eu não faço isso. Eu recebo o seu relato, seu e-mail, no e-mail do Relatos que eu vou deixar na descrição
desse vídeo. Então eu vou ler o seu relato, vou analisar o seu relato e se eu tiver que te responder, responderei-o através de um vídeo onde não citarei o seu nome, não preservarei ao máximo a sua identidade, não vou expô-lo ou expô-la. Então você vai saber que a resposta é para você, porque você me mandou o e-mail e o assunto do vídeo é aquilo que você disse. E você está recebendo uma resposta. Então, eu não mando e-mail para ninguém. Então, se você receber e-mails, desconsidere, são todos falsos, tá bom? É assim que eu trabalho para manter o foco, para manter a vibração dentro tanto do Marcelo Marins Consciência Cósmica, quanto do canal Chamados a Despertar. Então, não, de forma nenhuma, se você receber qualquer tipo de comunicação se passando por mim, nessas mídias, né, e-mails, Facebook, desconsidere, não sou eu. Eu não trabalho assim. É apenas de você para mim, e se houver alguma resposta a você, é através de um vídeo que eu gravarei e você entenderá que é para você, tá bom? Isso tudo para manter a ordem. Então, as pessoas que realmente gostam de mim, as pessoas que realmente gostam dos Chamados a Despertar, essas do Marcelo Marins Consciência Cósmica, elas não vão ficar chateadas se mandarem mensagens de Messenger e eu, né, parecer que nem leu e, tipo assim, não teve, como eu posso dizer, resposta, retorno algum. Faz parte para manter o trabalho focado, para manter o trabalho firme ali. Algumas pessoas conseguem falar com a Fabiana, embora a Fabiana esteja totalmente sobrecarregada ela está sem tempo. E o que acontece? Às vezes quando ela lê, às vezes ela me pede para dar alguma satisfação através de um vídeo, nunca, né, de uma certa forma diretamente. Mas isso é raramente, tá bom? Então muitas pessoas conseguem chegar até a mim através dela. Mas em si eu estou focado só nos vídeos do canal e mídias sociais, eu estou fora. Só quando eu comento lá no Facebook. Se você não me segue no meu Facebook, eu deixo sempre as descrições, sempre o link das descrições dos vídeos. Vai lá no meu Facebook, aperta o botão seguir, lá eu sempre estou interagindo, colocando publicações, estou lá interagindo com as pessoas. Então siga o Facebook do Marcelo Marins, o link está na descrição de todos os vídeos, tá? Mas vamos lá a um vídeo, esse vídeo é um vídeo bem interessante, é um relato, tá? Mas é um relato como se fosse praticamente um pedido de orientação, e eu sei que pode estar acontecendo isso com muitas pessoas, e muitas pessoas ouvindo esse vídeo podem obter as suas respostas, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler e depois a gente vai debater. Bom dia, Fabiana, tudo bem? Já perceberam que não fui eu quem eu recebi. Isso aí foi algo direcionado à Fabiana. E Fabiana, né, de uma certa forma, me pediu para que eu pudesse dar uma atenção maior a esse pedido de orientação. Embora ela leia muitos, e alguns ela praticamente ignora, porque tentam também, né, Fabiana? Nossa, tentam fazer muita jogadinha com ela, e Fabiana tem um filtro, uma percepção muito maior do que até mesmo o meu. Então muita gente tenta, de uma certa forma, ali brincar, entre aspas, com ela, mas não conseguem não, porque o filtro de análise dela é mais apurado do que o meu. Mas esse aqui é bem interessante. Bom dia, Fabiana, tudo bem? Desculpe incomodar, mas eu queria relatar o que acabou de acontecer. Eu acabei de acordar agora, são 6h45 da manhã, eu adormeci à meia-noite. Quando foi por volta das 4h17, presta atenção, geralmente 4 horas da manhã, esse horário é um horário complicado, onde muitas coisas, fenômenos, atividades paranormais, atividades espirituais acontecem nos lugares, nas casas de vocês, acontecem coisas com vocês, que vocês acordam, vocês sempre vão perceber que está entre aquela janela das 4 horas às 5 horas da manhã. Vocês vão perceber essa janela, que isso é muito significativo no plano espiritual, interligado com essa dimensão tridimensional na qual nós estamos. Então, quando foi por volta das 4h17, mais ou menos, eu senti algo muito perto de mim. Eu não sei direito explicar, mas parecia estar com a cabeça muito próxima à minha e me sugando.
Eu estava com os olhos fechados, né? Então ele acordou, mas ele acordou assim, ele acordou e continuou com os olhos fechados, né? Ficou, opa, e sentindo algo puxando. Então ele estava já acordado, mas porém aquele negócio, você não abre o olho, você acorda, tá consciente aqui, mas com o olho, né? Você fica ali com o olho fechado. Então, continuando, eu estava com os olhos fechados, lembrei que o Marcelo disse para não ter medo e abrir os olhos e olhar. Eu fiz isso, mas acordei deitado em outro lugar, ou seja, ele recobrou uma consciência, e o mais interessante vem pela frente, né? Vou continuar aqui. Estava deitado, eu estava com os olhos fechados, lembrei que o Marcelo disse para não ter medo e abrir os olhos e olhar. Eu fiz isso, mas acordei deitado em outro lugar. Eu estava deitado em um colchão no chão e acordei no sofá que é bem ao lado do colchão. Mas eu percebi que eu tinha acordado de verdade e sim estava no astral. Isso, dando umas corrigidas aqui, esse tal de corretor ortográficos é complicado, viu? Vocês digitam aqui, às vezes eu sofro para poder traduzir, mas eu vou continuar para a gente pegar uma linha de raciocínio. Desculpe incomodar, mas eu queria relatar o que acabou de acontecer. Eu acabei de acordar agora, são 6h45 da manhã, eu adormeci à meia-noite. Foi quando foi por volta das 4h17, mais ou menos, eu senti algo muito perto de mim. Eu não sei direito explicar, mas parecia estar com a cabeça muito próxima a mim e me sugando. Estava deitado em um colchão no chão e acordei no sofá que é bem ao lado do colchão. Mas eu percebi que não tinha acordado de verdade e sim estava no astral, talvez, ou em um tipo de sonho vívido. Com isso, levantei rapidamente e fui para o quarto da minha mãe. Mas ela não estava lá. Eu fiquei com um pavor tão grande, ainda estou. Eu fui no banheiro, olhei para o espelho e eu estava diferente. Parecia mais magro e com umas coisas brancas pelo corpo, tipo, com umas coisas... Deixa eu ver, o que tá... Parecia mais magro e com umas coisas brancas pelo corpo, tipo quando a pessoa passa muito protetor solar, aí fica umas manchas onde tem muito protetor. Vou explicar o que é isso. Aí também eu estava sem camisa, somente de calça, e eu dormi de camisa e short. Aí eu realmente acordei nessa dimensão. Acordei muito assustado. Eu pedi para que meus mentores me protegessem e me acalmassem na inocência. Demorou uns 15 minutos e eu acabei adormecendo de novo. Eu acordei novamente no astral, ou em um sonho vívido, eu não consigo diferenciar ainda. Eu estava deitado no chão, ao lado, estava deitado no chão, estava deitado no chão, ponto. No chão ao lado tem um guarda-roupa gigante. Ele vai até bem no teto. Minha mãe mandou fazer a gosto dela, então é bem maior que a maioria. É a parede inteira. E um lado estava aberto e lá dentro saíam flashes bem pequenos. Eu estou até muito assustado só de lembrar do que vou te contar agora. Estou tremendo. Nisso, do nada, aparece um ser de estatura grande. Quando apareceu novamente, eu rapidamente olhei porque eu estava muito assustado. Como o Marcelo disse, para olhar, que talvez se for do bem ele iria me acalmar. Eu olhei rapidamente, mas estava contra a luz, então eu só consegui ver as pernas. Isso foi questões de segundos. Ele apareceu e já veio para cima de mim. Eu estava deitado no chão, então ele meio que se deitou em mim, com a cabeça bem perto, e eu senti algo emanando de mim, ou seja, saindo dele, como se ele estivesse puxando isso de mim. Nisso eu acordei, aqui nessa dimensão.
meu coração estava batendo muito forte. E também só para relembrar, quando estava vindo uns flashes do guarda-roupa, tinha várias vozes na minha cabeça. E quando aquele ser apareceu, tudo sumiu, somente aquele ser ficou. Desde pequeno acontecem coisas estranhas comigo que eu nunca consegui entender e agora, por estar buscando conhecimento, está voltando e ficando mais forte e estou ficando com medo. Às vezes penso até em parar de buscar conhecimento por causa dessas experiências de hoje. Eu fiquei um tempo na minha adolescência fora de tudo isso. Eu nunca fui de religião, mas eu também não ficava me perguntando o que eram aquelas coisas que aconteciam comigo quando criança. Aí de uns anos para cá, conheci o canal do Marcelo e aí comecei de uns anos para cá conheci o canal do Marcelo. Comecei. E aquilo tudo voltou a acontecer. Tem coisas que me dão muito medo e penso em desistir. Eu tenho consciência que não vai ser fácil, mas estou muito assustado. Me desculpe por incomodar, se puder me ajudar me dizendo algo. Eu sei que o tempo de vocês são curto, mas desde já agradeço, gratidão. Olha só, querido amigo, né? Realmente as coisas astrais, quando você está com este personagem, com esta consciência desta realidade, realmente assusta muito. Assusta muito porque o plano astral, ele é o ambiente, ele é a realidade, ele é o lar dos nossos eus maiores, que é o nosso ser, né, mais complexo, mais amplo, que vive lá, e ele vive lá há, em alguns casos, milhares de anos. Então, às vezes você, né, em alguns momentos, é escolhido lá, eles convencem você, você reencarna aqui, passa uma temporada na terceira dimensão, assume um personagem, que no caso, por exemplo, no meu caso é o Marcelo Marins, é um personagem, então você vivencia esse personagem por um determinado tempo, eles te retiram daqui, o personagem morre aqui nesta realidade e você volta a ser o seu eu maior. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, melhor dizendo, quando nós estamos no astral, nós estamos vivendo no eu maior. Ele está vivendo, ele está, de uma certa forma, interagindo, ele está lá no plano astral, que é o lar dele, que é a casa dele, e não esta realidade de sonho. Então, eu sempre disse para as pessoas que você vivencia aqui, vamos dizer, 8 horas por dia, um exemplo, e quando você vai dormir, você vivencia aqui, vamos supor, 16 horas por dia e você vai dormir. Né? Você dorme lá, tem pessoas que dormem 6 horas, outras pessoas dormem 8 horas, tem pessoas que dormem 4 horas por dia. Mas quando você está dormindo, que você está desdobrado, na realidade o seu eu maior passa dias lá no plano astral. Né? Ele vivencia experiências de dias. E muitas vezes essas experiências de dias, quando ele vem, o teu espírito entra no teu corpo, que ele veste a roupa para vivenciar essa experiência, aqui na terceira dimensão. São tantas experiências vividas por ele lá, que o cérebro tridimensional de carne e ossos não consegue suportar e todas essas informações, então ele tenta se adaptar, então ele começa a fatiar e ele faz ali uma mesclagem de informações que fica informações muito aleatórias. Então, ora você está fazendo algo, de repente muda do nada, você começa a ver outras coisas que não tem nada a ver. Então, de repente, você está aqui vivenciando algo de dia e no piscar de olhos já é à noite, mas são lembranças que as pessoas chamam de, em muitos casos, sonhos, mas são experiências vividas pelo seu eu maior, que você está no plano astral fazendo coisas, e quando você volta para cá, com o seu eu maior, ele vem para esse personagem, as lembranças e memórias dele muitas vezes ficam ali dentro do nosso corpo tridimensional, todas mescladas, todas ali misturadas e viram a bagunça, e é difícil o entendimento e a compreensão aqui. O seu eu maior, quando ele está no plano astral, ele consegue se defender, ele consegue lidar com o plano astral facilmente, porque é o lar dele. É ali que ele vive há milhares de anos. Então, o seu eu maior, para ele,
o plano astral ele é tranquilo. Se eles podem atacá-lo, que ele vai se defender e ele vai atacar, reatacar, né, contra-atacar esses seres. Mas quando o seu personagem entra lúcido no astral, né, que é onde eu sou contra cursos de projeção astral, eu sou contra. Eu sou contra a projeção astral para pessoas se aventurar em um campo onde elas nem imaginam o que é, porque quando você está com o seu eu maior, ele de uma certa forma, ele, igual eu falei, ele se defende. Lá é a casa dele, é o habitar dele. Então para ele é normal. Os seres, né, alguns seres não vão, se o atacarem, saberão que estarão atacando de igualdade. Ele vai se defender. Mas quando você, com esse personagem aqui, encarnado, né, que você nasceu da sua mãe, você nasceu aqui nessa dimensão, teve o seu pai, né, você transformei no Marcelo Marins. Eu estou vivendo e vou morrer, Marcelo Marins vai acabar, todo mundo vai acabar. Então a gente vai voltar a ser os nossos eus maiores. Então o que acontece? Quando você entra para este outro plano, né, entenda que o nosso plano dos mortais tridimensionais, dos encarnados, dos personagens da terceira dimensão é aqui. É aqui o nosso habitar. É aqui o habitar, e mesmo aqui sendo o nosso habitar, percebam quão aqui é um território hostil para nós, cheio de perigos, cheio de ameaças, não é, Fabiana? Nossa, então, mesmo nós estando aqui, que é o habitar nosso, deste corpo, desse personagem da terceira dimensão, já é arriscado. Agora, você se induzir a entrar em projeção astral, a ir para o plano astral, ir para o território dos seus eu maiores, né? Os eus maiores, eles se manifestam lá, porque lá é a casa deles. Então, quando você tenta forçar uma passagem dimensional e ir na projeção astral lá para a casa deles, para o plano astral, para o plano espiritual, que é muito mais complexo, aí o que acontece? Você não tem a experiência de lidar, a experiência de se proteger. Você não tem a forma de viver lá. Você não sabe viver lá. Seria mais ou menos assim, né? Você vive na cidade. Você nunca foi numa floresta cheia daquelas serpentes, cheia de sucuri, cheia de onça, cheia aquelas formigas que parecem uma aranha, aquelas carnívoras, aquelas aranhas que todas cheias, peçonhentas, aquelas lacraias, né? Que geralmente lá no Nordeste do Brasil chamam de centopeia, que são peçonhentas, tantos outros bichos. Então você nunca foi nesse lugar. Você viveu sempre na cidade, né? Tendo a polícia aqui, né? Tendo as autoridades, tem papai e mamãe para proteger, né? Tem os amiguinhos, tem os irmãos, tem os colegas. Então você sai da escola, você sendo tudo de uma certa forma assim, concreto, né? É tudo cheio de concreto, você não vê bicho passando na rua, asfalto, tem os vizinhos, se você acontecer alguma coisa, você dá um grito, pessoas vão se unir para te ajudar, entendeu? Então vamos imaginar que aqui na terceira dimensão é assim. E o plano astral, quando você se projeta com o seu personagem aqui, fiz um curso de projeção astral, vou me projetar e eu vou com a consciência do Marcelo Marins para o plano astral sem ter conhecimento do astral. Então você se projeta para lá. Aí o que acontece? É a mesma coisa de você sair desse habitar que eu falei para vocês e ir lá por meio da floresta amazônica. Aí você vai lá para a floresta amazônica e você vai chegar lá, você não sabe lidar, você não sabe se alimentar, você não sabe se cuidar, você não sabe as técnicas para se proteger, você estará vulnerável a animais, né, que estão lá, que é o habitar deles, olha os deus maiores dos outros, aí, ataques alienígenas, ataques espirituais. Então o que acontece? Você vai estar lá vulnerável. Então você vai estar vulnerável lá no meio da floresta amazônica. Serpentes, sucuris, jacarés, vai ter o quê? Vai ter aquelas formigas carnívoras, onças famintas, vão ter aquelas... Imagina aquela sucuri que nunca mostrou. Parece, nem o filme da Anaconda é daquele... a Anaconda chega a ser do tamanho que... Imagina a sucuri que tem lá dentro, lá no interior da Amazônia. Deve, né, a sucuri que a gente vê de 7 metros deve ser filhote, perto delas. Então, assim, você vai estar vulnerável a todos esses tipos de seres, animais que você nunca nem viu, nem conhece. Falou, mas que animal é esse?
né, aqui no centro da Amazônia. Então eles todos estão loucos para te atacar, e quando você entra lá na floresta amazônica, que você já fica assustado, que você fica confuso, que você fica sem entender o que você está fazendo lá, né? Como é que eu vou comer? Onde é que eu vou beber água? Como é que eu ando aqui? Como é que eu vou lidar aqui nessa situação, nesse lugar? Eu não sei nem como é que eu ando aqui, né? E que seres, com quem que eu posso ter confiança para conversar? Quem que eu posso ter confiança para interagir, pedir ajuda? Será que se eu for pedir ajuda para algum ser que aparecer, quem me garante que ele vai querer me matar? Né? Então, assim, é o plano astral. Então, quando você faz a projeção astral com esse personagem, que é você aqui, você entra no plano astral, é o exemplo perfeito que eu dei para vocês aqui agora. Então, você entra no plano astral totalmente assim. Pegue esse exemplo que eu dei, é você indo para o plano astral com a consciência daqui. E lá, o negócio é o seguinte, lá é tenso, a coisa é complicada, e por isso nós temos mentores espirituais, nós temos amparadores, porque eles nos ajudam lá, né? Eles seriam o nosso guia, porque muitas vezes até o nosso eu maior, eles são disciplinados lá. É uma vida totalmente diferente. O seu eu maior interage com seres dimensionais, seres que, né, desafiam qualquer descrição aqui nessa dimensão. Eles aprontam, brigam. Também, né? O seu eu maior pode estar fazendo coisas que você fala, pô, nem acredito que sou eu que estou fazendo aquilo. Né? Ele interage com seres extraterrestres que vêm de outras dimensões, que vêm de outros planetas, de outros lugares. Aí você vem aqui, você é esse personagem que mal acredita, digamos assim, que existe vida fora da Terra. Ou você, né, é totalmente religioso, é só Deus, o diabo, o demônio e nada mais. A sua mente é fechada, do tamanho do tamanho de uma nozes. Então, assim, imagina a diferença de você lá e aqui. E o que acontece com esse nosso amigo, com você, querido amigo? É que o que acontece é que certas pessoas, né, quando o eu maior, ele vem, que ele vai entrar no nosso corpo, digamos, ele vai vestir a roupa para viver essa experiência aqui na terceira dimensão e ser esse personagem que você é. Em muitos casos, por alguns aspectos, no seu caso, você foi atacado por uma força que pode ser dimensional ou extraterrestre, mas que aparenta ser hostil. Então, de uma certa forma, antes do teu espírito, digamos, né, acoplar no corpo e você fazendo a acoplagem, você tomar o seu personagem, né, o Marcelo, vem o Gabriel, que é o nome do meu eu maior no astral. Então o Gabriel entra, e o Gabriel, ele se esconde e acorda o Marcelo Marins aqui. O Marcelo Marins tem o pai dele, tem a mãe, tem os irmãos, mas quando eu estou vou dormir, Gabriel toma a vida dele lá no astral. É desta forma que acontece. E o que acontece? Por algum motivo que pode ser esse ataque, porque você, Fabiano, olha só, o que você imagina dele se olhar no espelho e ele perceber como se ele tivesse passado com excesso protetor solar e ficado aquelas bolas, manchas, aquelas bolhas. É como se você passasse em excesso. Pega um creme também, um creme hidratante, enche a sua mão e passa assim, você vai ver que vai ficar deformidades. Então, até ao ver a absorção da sua pele, não vai ficar uniforme, vai ficar algumas manchas, alguns listras de creme, né? Quando você passa o protetor solar, então vai ficar mais ou menos daquele jeito, como se você fosse cremoso, né? Você fosse cremoso. O que você acha que pode ter acontecido com ele? O que aconteceu? Isso, por ele se ver desta forma. Ele se olhou no espelho, né? Ele se olhou no espelho. Eu até vou repetir aqui a fala dele, da forma que ele disse, ó. Então, deixa eu olhar aqui. Isso, então, eu fui no banheiro, olhei para o espelho e eu estava diferente. Estava diferente. Parecia mais magra, com umas coisas brancas pelo corpo, né? Algumas coisas brancas pelo corpo, tipo quando a pessoa passa muito protetor solar,
aí fica umas manchas onde tem muito protetor, fica desuniforme. Sabe o que é isso? É o ectoplasma. É porque como ele estava sendo sugado, o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral, ele é de ectoplasma. Ectoplasma é a matéria do espírito. Por exemplo, a matéria que nós temos aqui é uma matéria de carne e osso. Isso aqui é, né, se você cortar aqui, né, vai sair, você vai encontrar carne, osso e muita banha, né, Bia? Muita banha. Você vai cortar. Tá sumindo, Estamos aquecendo, né? Mas se você cortar aqui, tchá, fez o corte, você vai ver o osso, carne, sangue e muita gordura. E o que acontece? O espírito em si, né, o corpo astral, ele é de ectoplasma. E o ectoplasma, quando eu falo assim que as pessoas ficam ectoplasmando em excesso, né, ela fica ali emanando ectoplasma, é como se o teu corpo pega um spray de chantilly e fica passando e você fica fazendo assim, ó. Então você fica puxando como se estivesse escamando ali um creme, né? Da forma que eu posso explicar melhor, um creme ou algo gelatinoso, ou algo cremoso, que é o quê? Que é o espírito, é a matéria do espírito. E como você percebeu que você estava diferente, né? Você mesmo fala, era que, né, quando a pessoa passa muito protetor solar e fica umas manchas onde tem muito protetor, ou seja, está desuniforme, ou seja, o teu corpo espiritual não estava uniforme, ele estava como se tivesse de uma forma deformando, porque você estava sendo puxado, né? Você estava aqui assim, ó, sendo o quê? Puxado, sugado. Então estavam ali como se tivesse te chupando igual um sorvete, né? Vai lá, tipo passa a mão assim, vou comendo. Então o seu corpo espiritual vai ficando deformado, porque você estava sendo literalmente comido, vivo, né? Vivo no astral. Porque você foi atacado? Por algum motivo, talvez, igual você mesmo relata, né? Sempre aconteceram coisas paranormais, anormais com você, desde criança. Depois de um determinado tempo sumiram, que posso eu acreditar, né? Você fala assim, ó. Desde pequeno acontecem coisas estranhas comigo que eu nunca consegui entender e agora, por estar buscando conhecimento, está voltando. E ficando mais forte, estou ficando com medo. Às vezes penso até em parar de buscar conhecimento por causa dessas experiências de hoje. Eu fiquei um tempo na minha adolescência fora de tudo isso. Lembra de eu falar que a adolescência, os paranormais, eles dão uma freada na adolescência? Né? Até conto que no meu caso foi diferente. Na adolescência, a minha paranormalidade, ou como muitos chamam de mediunidade, ela deu uma explosão onde eu quase fiquei doido, tomei bombas. Na 7ª série eu fiz 4 vezes a 7ª série. Né? Eu tava ficando meio alucinado, meio doido. Já relatei isso aí com bastante detalhes nos vídeos dos Chamados a Despertar. E o que acontece? Você veio, como a maioria das pessoas, as crianças têm relatos, as crianças veem seres, as crianças conversam com seres, e porque é aquele negócio, você vem com a consciência mais astral e você não consegue, de uma certa forma, ali falar, não consegue se comunicar, não consegue, de uma certa forma, falar com a clareza. Então você utiliza aqui recursos para você falar e contar as coisas que você vê quando criança, e você usa as suas ferramentas limitadíssimas do corpo, principalmente a fala e o entendimento. E no seu caso, né, todas as crianças aconteceu isso comigo, como a maioria das pessoas que eu vejo, só que chega na adolescência, dá uma freada. Porque a adolescência é o seguinte, é o momento onde o nosso ser é o ajuste final para vivermos o personagem nesta dimensão. Então é a configuração que se fecha, finalmente você assume completamente o personagem na adolescência, e ali você vai ser esse personagem para o resto da vida. Então eles tentam matar de todas as formas aí o seu conhecimento, as suas lembranças, experiências e percepções que você teve até a adolescência, que é um período onde é a configuração final do personagem. Outra coisa, após a adolescência, algumas pessoas podem voltar a ter a mediunidade ou a paranormalidade, voltando em níveis diferentes. Uns ora menos, outros ora mais, e alguns vão crescendo, vão ali, né, estabelecendo, vão
vão tomando uma proporção maior. E para vocês perceberem, pessoal, que em Uberlândia tá quente, tá um mormaço, né, Fabiana? Nossa, Tá parecendo... Uberlândia chove, em vez de refrescar, fica mais quente, quem entende? Aí o que que acontece? Aí, no seu caso, que eu percebo que você vive a adolescência, os dilemas, as paixões, as coisas que o adolescente vive. O adolescente se distrai muito com as coisas do mundo, porque ele consegue perceber o mundo, né, na configuração que o mundo tridimensional verdadeiramente ele é e oferece, as coisas que ele oferece, porque quando você é criança, você ainda tem, né, muitas coisas de outras dimensões, lembranças, percepções de outras dimensões, e na adolescência você vai viver o quê? Você vai conseguir entender, assim, né, do jeito que eles querem, perceber essa dimensão e viver aqui e interagir como os dominadores o fizeram. E o que é mais interessante ainda é que, no caso, né, muitos voltam e outros não. Mas você mesmo relata o seguinte, você fala assim, que depois que você conheceu o canal, né, com o trabalho que eu tenho trabalhado, tenho desenvolvido, e você fala que essas coisas começaram a voltar, porque você começou a buscar lá dentro de você, né, esse conhecimento, essas dúvidas, essas questões, esses questionamentos começaram a voltar, né? Então você começou a cavar algo adormecido que adormeceu ali após a sua adolescência, que agora você busca essas informações. E como eu digo para as pessoas, mediunidade, paranormalidade, todos têm, só que em graus e níveis diferentes, e você voltar vindo isso à tona. Tem um relato de uma pessoa, que mais na frente eu quero fazer um vídeo, onde ela fala que ela conversava com um ser alienígena até a adolescência. Depois ele sumiu, porque ela ficou muito materialista, trabalhar, ganhar dinheiro, e que depois que ela começou a seguir o canal, que ela começou a meditar, começou a buscar a consciência cósmica, esse ser voltou a falar com ela, e disse para ela que só voltou a falar com ela porque ela buscou ter esse interesse novamente, porque quando ela estava, digamos, né, presa aqui na dimensão, na materialidade, tudo que a dimensão oferece, ela não conseguiria mais percebê-lo. Então ele deu uma pausa e esperou até um momento na vida dela em que, se ela, né, buscasse isso novamente, abrisse esse portal para ter esse conhecimento, ele voltaria. Então ela relembrou dele, ela lembrava dele quando era criança, né? Lembrava das experiências, tudo com ele, mas ele havia sumido e era um personagem do passado da vida dela. Só que depois que ela começou a interagir e buscar esse conhecimento, ele apareceu e voltou e está instruindo essa pessoa. Vou fazer esse relato ainda muito interessante, né? Como ela, quando ela estava aqui, ó, criança, ela estava nessa direção. Aí na adolescência, ela interagiu, ela ficou configurada com o mundo, né, o mundo da terceira dimensão. Só que quando começou a buscar esses assuntos, ela voltou para cá e ele sempre esteve ali, ó, sempre esteve nessa direção, aqui, sempre esteve aqui. Só que por que ela parou de percebê-lo e vê-lo? Porque ela se configurou totalmente na adolescência para viver o quê? Essa dimensão e esta realidade. Só que quando agora depois, né, já nos seus quase 40 anos, voltou-se o quê? O desejo por esses assuntos, ela focou desse lado de novo, e ele está ali, sempre esteve ali, ela passou a percebê-lo de novo. E isso foi um ensinamento, um esclarecimento que ele passou para ela, entenderam? Então, no seu caso, você aí, né, como você agora está voltando a ter interesse por esses assuntos, isso está mexendo com você, você já tem ali uma predisposição à paranormalidade, à mediunidade, esses seres estão o quê? Você está começando a perceber isso, você está num caminho novo, trilhando um caminho, né, digamos assim, que você não o tinha antes, e o que aconteceu foi uma anomalia. Você recobrar a consciência do seu personagem estando no plano astral. E você percebeu que ele estava o quê? O atacando. E ele estava realmente, porque você se olhou no espelho e viu que você estava, né, de uma certa forma, com o corpo sendo sugado ali e tinha sinais visíveis. Então, as pessoas não têm ideia, mas as pessoas são muito sugadas no plano astral, quando elas saem em projeção astral com a consciência daqui, e no seu caso, houve uma anomalia que você recobrou antes mesmo
de vir para o corpo, né? Então você ficou ali oscilando entre esta realidade e a outra. Então você acordou com a consciência do seu ser aqui. Vou te dar um nome fictício, tá? José, seu nome fictício que eu escolhi para você aqui agora, para não expor sua verdadeira identidade. Então, José, você acordou, né? Digamos que seu nome é José e você, o seu nome do seu personagem aqui. E o seu ser astral, vamos chamá-lo de Marcos, tá? Então, no astral você é Marcos e aqui você, no plano tridimensional, é José. Então, o José acordou no território do Marcos, no mundo do Marcos. E os seres que habitam no mundo do Marcos, né, perceberam essa fragilidade em você e foram que sugar. Porque em muitos casos, algumas pessoas, quando elas voltam, existe um delay. Delay é uma demora para você cobrar a consciência aqui. Então você vem do plano astral, o teu corpo está aqui, então você vai fazer uma acoplagem, você acopla, mas até houver a ligação do espírito-corpo para acordar essa dimensão aqui, às vezes há uma pequena demora. Demora de minutos, demora até quase hora. Então, para você recobrar, às vezes o teu espírito vem, ele entra e começa a fazer a reconexão. Aí você acorda José. Ah, eu sou José. Nossa, tô atrasado para ir para o serviço, eu tenho que ir para o trabalho, né? Então, você assume esse personagem. Então, nesse período, pode ter acontecido, foi o período de transição, nessa demora, nesse delay, né? Na demora que você estava assumindo, ou seja, o seu eu maior estava acoplado no teu corpo e assumindo a personalidade do ser José, né? O ser Marcos estava ali passando para José e nesse período algum ser astral se aproveitou, ele percebeu isso, que você estava o quê? Que você despertou de uma certa forma antes da hora e você acordou no astral com a sua consciência, né, do José da terceira dimensão, e esses seres viram uma fragilidade e foram te sugar, te atacar, embora haja muitos ataques aqui nessa dimensão com o ser tridimensional. Tem uns seres que têm a moralidade tão baixa, são seres tão mesquinhos, que eles não estão nem aí, eles atacam aqui mesmo e é onde os mentores têm trabalho, os amparadores têm trabalho para poder proteger e ajudar as pessoas. E conforme for o seu estilo de vida, conforme você esteja vivendo, porque você tem o poder de afastar o seu amparador, de afastar o seu mentor, tá? Ele fica afastado de você porque você, conforme o seu estilo de vida, o que você esteja fazendo na sua vida, você emana uma vibração tão ruim que ele fica um pouco distante de você. Então a gente sempre tem que procurar manter uma vibração elevada para que eles estejam próximos de nós, para nos ajudarmos, porque não é fácil estarmos aqui, né, surdos, cegos, mudos, com deficiência de raciocínio, como eu sempre falo, à mercê de seres que estão extremamente lúcidos e com total capacidade de interagir e nos fazermos de bobo e nos tapearmos, para você ter uma noção. Então o que acontece? Houve uma anomalia, você despertou no astral, você até que viu que estava sendo sugado, porque de uma certa forma, né, houve acoplagem, os seres eles vêm para fazer algumas absorções, uma boquinha. São seres aí de muita baixa moralidade, e você despertou e você ouviu. E você, como tem assistido os vídeos, eu sempre falo, se você vê um extraterrestre, olhe diretamente no olho dele, procure contato diretamente nos seus olhos, nos olhos dele, para que ele possa, de uma certa forma, acalmar você. Agora, se ele não for, de uma certa forma, né, você olhar e não sentir isso, você teve, olha só, você lembrou, né, das coisas que eu falo. O Marcelo fala pra gente olhar no olho, vou olhar no olho. Você estava deitado, ele estava contra a luz ali, você não conseguia enxergar os olhos, mas ele veio de uma certa forma, se deitou próximo de você e você sentiu algo de você saindo. Olha só, você percebeu que o teu espírito estava sendo alguma coisa de você, alguma energia, né? O ectoplasma estava sendo sugado, para você ter uma noção, estava algo saindo de você, ele estava te sugando. Quando for assim, agora a próxima vez, tomara que não aconteça mais, se acontecer, faça a esfera de energia lá,
que essa esfera de energia, você estando no plano espiritual, no plano astral, você consegue enxergá-la. Aqui você tem que fazer um trabalho mental, você tem que fazer um trabalho onde você vai mentalizar na sua mente. Lá você mentaliza e ela aparece. Ela aparece verdadeiramente, você vai ver aquela luz se expandindo, porque você está no plano astral e lá você, né, você mentaliza uma esfera, um campo protetor aqui e você vai, como se diz, né? Você vai na percepção, na força mental. Lá não, você mentalizou, já aparece, você vê a esfera. Então você pode se proteger desta forma. É por isso que, em muitos casos, nossos eu maiores conseguem se proteger, porque eles têm inúmeras ferramentas para poder lidar lá, é o campo deles. Então, né, no caso, se você ou vocês passarem por situações parecidas, que venham a se lembrar, né? Ah, lembrei que o Marcelo mandou olhar no olho, ele no olho, não aconteceu nada. Né? Consciente, né? O ser veio aqui, você estava consciente com esse personagem, porque se tivesse o seu eu maior lá, com certeza ser nenhum ia chegar nele. Ou se chegasse, ia rolar uma pancadaria, era porrada para tudo quanto é lado. Mas não ia sugar ele, não. Mas no caso, como era você estava de uma certa forma, uma certa fragilidade, com uma certa fraqueza, né? Você estava, de uma certa forma, numa desigualdade. Olha os mosquitinhos voltando, ó. Cadê a raquete? Né? Mas aí o que acontece? Você, no caso, mentaliza, vocês que assistem esse vídeo, se vocês estiverem, em primeiro lugar, estou no astral, estou me vendo fora, e, né, o Marcelo fala que aqui é território bravo mesmo, aqui o bicho pega. Mentaliza. Você, né? Você lembrou, pô, sou o Marcelo, tô fora do meu corpo, né? Pô, eu assisto o Marcelo Marins, lá do Chamados a Despertar, do Marcelo Marins Consciência Cósmica. Ele falou que, pô, pelo que eu tô percebendo, eu tô fora do meu corpo. O que eu vou fazer agora? Em primeiro lugar, mentaliza as esferas, fecha o seu corpo. Você vai mentalizar, mas não fica bobado. Não, porque na hora que você mentalizar, você vai ver ela se formando, você vai se ver em bolhas, aí você vai ficar assim, ai, que é isso? Nossa, que doido, que doido. Não, mantenha a calma, mantenha a concentração, porque você vai ver as esferas se moldando, tá? Não é aquela coisa de mentalizei, que não tô vendo nada, mas eu sei que está aqui. Lá você mentalizou, ela aparece. Você vai fazer as camadas de esferas, conforme o teu espírito, a tua intuição do teu coração lhe mandar. Aí a primeira coisa, fez as esferas e mantenha constantemente o pensamento que elas estão te protegendo lá no campo astral. Por quê? Se vier algum ser, de uma certa forma, ele não vai conseguir violar você. Não vai mesmo. Eles não conseguem violar as esferas, desde que quando você tenha força mental, psíquica, para fazê-las com muita força. Porque não adianta você falar assim, vou fazer a esfera. Peraí, você faz uma esfera e você duvida que essa esfera vai proteger você, né? Você monta ela, porque no plano espiritual você pensou, acontece. Então você monta a esfera, você vê lá, mas será que protege mesmo? Não sei, né? Então, você constrói a esfera e a esfera vai te proteger. Falando, nada vai atravessar essa esfera, né? Você tá lá e fala assim, olha, eu peço, embora muitas vezes eles não vão se mostrar, muitas vezes não vão se mostrar nada, eles nem vão se mostrar, mas eles estão presentes. Peço aos meus mentores, aos meus amparadores que estejam aqui do meu lado, estejam me orientando, né? Em algum caso está ruim, não está gostando, né? Peço ao meu mentor, meu amparador, que me volte para o meu corpo. Eu não quero estar aqui nessa consciência. Mas tem alguns curiosos que vão querer explorar o plano astral. Então peça ajuda aos amparadores, peço ao meu amparador que esteja do meu lado, meu mentor que esteja do meu lado. Eu sei que você está aqui. E você vai sentir a energia deles muito forte perto de você lá. Eles vão estar muito presentes, você pode não vê-los, mas você sentirá a energia deles. E se por acaso você, né, for uma pessoa aventureira, for querer desbravar o astral, esteja psicologicamente fortalecido, porque você vai ver coisas que chocam, coisas que não são legais aqui. Que esses filmes de terrores aí que vocês assistem, né? Eu sei que muitos aí assistem, não chega nem a 1% da hostilidade do astral. Então você tem que ir com uma força mental muito forte. Mas caso contrário aconteça experiências assim, em primeiro lugar, monte a esfera, em primeiro lugar, crie essa esfera. Peça ajuda ao seu amparador, ao seu mentor. E, se, no caso, sente, fique quieto, faça uma meditação, né? Faça uma meditação que você vai fortalecer ainda mais ali ao seu campo de energia e peça
para que você volte para o teu corpo. Mentalize você voltando para o teu corpo e acordando. Não desbrave o astral. E é aquilo que eu digo, meditação. Marcelo, mas meditação resolve tudo? Resolve, mas a meditação é o seguinte, né? O que adianta você meditar? Já falei 50 mil vezes isso, eu já tô até enjoado. Nossa, eu já tô até estressado de falar essas coisas, mas se é pra falar, eu falo. Eu tô igual aquele personagem do Alto da Compadecida. Eu não gosto de matar, não. Mas se é pra matar, eu mato. Né? Então, assim, eu tô cansado de falar essas coisas. Mas se é pra falar, eu falo. Então, assim, meditação é a principal ferramenta dessa dimensão. Mas o que adiantará a meditação se você, né, bebe bebidas alcoólicas, se você usa drogas, né, maconha, essas drogas piores? O que adianta se você maltrata as pessoas, maltrata a tua esposa, maltrata teus filhos, maltrata, né, os seus pais, maltrata os vizinhos, maltrata todo mundo que vem na sua frente? O que adianta se você é ruim, maltrata os animais, se você se alimenta de carne sabendo que no caso aí, né, os animais são mortos com tanta crueldade? O que adianta? O que adianta se você meditar, se você está viciado em pornografias, né? Se você é uma pessoa com a moralidade totalmente corrompida? Ah, eu vou meditar, eu assisto o Marcelo do Chamados a Despertar ou o Marcelo do Consciência Cósmica, eu vou meditar porque eu vou entrar em contato. Não, isso é mico. Isso é mico. E além posso também te dar outra palavra, hipocrisia. E das bravas. Aí, né, você vai estar pagando um mico violento aqui. Então a meditação é a principal e a maior ferramenta que nós temos, mas existem muitos outros fatores para que ela seja, de uma certa forma, funcione, para que ela funcione de uma forma perfeita, que ela venha te ajudar, que ela venha realmente ajudar a você expandir a sua consciência, a evoluir. Caso contrário, você está pagando mico, está perdendo seu tempo, está de uma certa forma gastando energias à toa. Eu falo isso para todo mundo. Então, o nosso amigo, o que eu falo não só para ele, né, para o José, né, o nome fictício José, não só para ele, não só para todos vocês que assistem os vídeos. Quando a gente entra nesse caminho de despertar, não tem mais volta. Né? Seria a mesma coisa de eu voltar para a igreja, catar ali os mosquitinhos aqui de novo. Catar, passou um aqui que é bombado. É a mesma coisa de eu catar, vamos supor, a Bíblia e ler a Bíblia, orar para Deus, acreditar todo nisso, viver esta realidade. Se isso não faz mais parte da minha realidade, é forçar uma coisa que não tem mais sentido, não tem mais volta. Entenderam? Então, onde eu quero mostrar para vocês tudo isso. Não desanimem, continuem o trabalho de despertar. É a única forma de progredir. Na religião, tua mente fica presa, né? Você fica igual aquele cavalo ou aquele jumento, aquele burrinho que carrega carga, que o carroceiro amarra lá na carroça, né? E coloca aqui aquele negócio assim nele assim, para ele olhar só nessa direção. Então ele não consegue perceber mais nada, ele fica aqui. Isso a religião faz com o ser humano nessa dimensão tridimensional, né? Então você que é Deus, é Jesus, é o diabo, são, né? Então anjos, demônios, você fica focado aqui. Então quando você arranca, né? Esse aparato que eu nem sei o nome, né? Você consegue perceber algo muito maior. Você vai perceber uma complexidade gigantesca que é o que eles não querem que vocês percebam e saibam disso. Não desistam, meditações, revejam as vidas de vocês, revejam as atitudes de vocês, busquem sempre o caminhar do despertar, mas sendo honestos com vocês mesmos, sem hipocrisia, tá bom? E é o que eu digo sobre o astral. Eu não sou a favor de cursos de projeção astral, eu não sou a favor de incentivar pessoas a irem para o astral. Acontece comigo desde criança, é algo que acontece natural. Mas se eu pudesse escolher, de uma certa forma, não seria talvez algo que eu pediria para acontecer comigo, porque é sofrimento. Tenho 40 anos, né? E
E, vou contar um segredo para vocês. Ó, dia 6 agora é aniversário do meu titiozão, da Fabiana, né? Fabiana vai fazer quanto mesmo, Bia? 40? Não. Não? Não. Vai fazer... 38. 38. Fabiana tem 37 anos. Então, dia 6 de novembro é aniversário da Fabiana, vai fazer 38 anos? Sim. 38, né? E o meu Parece que você quer que eu chegue nos 40 E o meu tchutchucão, Michael, dia 1º, né? Dia 1º já é o aniversário do meu tchutchucão, vai fazer os seus 13 anos de idade. O moleque já tá maior do que eu, já me passou, né? Então, mês de novembro aí é mês de eu ter que dar presentinho, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, Fabiana? tem que dar. Tá vendo? Viu? Mas, pessoal, nunca desistam desse novo despertar. Fiquem firmes e fortes. Eu tenho 40 anos. Minha vida toda eu passei por experiências, desde criança, né? Começou entre 7 anos e 8 anos de idade, ali nesse meio termo, ali, entre 7 e 8 anos, e fui vivenciando e aprendendo, mais caindo, né? E tendo que levantar e me reconstituir, me recobrar as forças. A vida é assim. A gente tem que ter força de vontade, a gente não pode desistir, buscar o despertar de conhecimento. Lembrem, vocês viveram muitos anos assim, Muitos estão vivendo assim e vocês viveram muitos anos assim. E muitas vidas. Assim. Isso, e muitas vidas assim, Deus, né? Muitos de vocês viveram antes da existência do personagem Jesus Cristo, né? Que criaram para ser o salvador dessas gerações mais atuais. Então vocês são seres que estão aqui, tiveram outros deuses, os seus deuses tiveram outros nomes, vocês viveram em outras épocas, em outras eras, e vocês viveram sempre assim. Só que nesta vida, vocês conseguiram quebrar isso e você começou a enxergar isso depois de milhares de anos. E você começou a enxergar o universo e a perceber a realidade que por milhares de anos não permitiam vocês verem. E vocês estão tendo a oportunidade agora de acessar informações que poucas pessoas, podemos dizer assim, comparado com a totalidade, têm. Tá bom? Continuem firmes e fortes. Não desistam nunca. Muita paz e muita luz a todos vocês. Um forte beijo e abraço a todos, meu e da Fabiana e de nossa família. E contem sempre com a gente, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.